pessoal, tudo bem aí com vocês? Então, gente, hoje eu vim aqui para dar seguimento onde nós paramos na videoaula anterior, tá? Então, nessa videoaula vai ser uma videoaula mais curtinha que eu vou passar para vocês várias dicas, né? E explicar para vocês como a gente vai prender os nossos olhinhos, certo? Como nós vamos fazer a costura, bordar a peça e principalmente dar dicas de vocês para posicionar a peça bem certinho no tapete, tá? Essa etapa é bem importante, pessoal, porque é onde vai dar o acabamento final da peça de vocês. Então, se essa etapa ela não for bem executada, vai dar diferença no resultado final. Tá? Então tem que ter um cuidado para deixar tudo bem retinho, bem organizado e todas essas dicas eu vou dar para vocês agora nessa etapa, tá bom, gente? Então, se ainda não é inscrito, gente, se inscreva no canal, clique no sininho de notificação. Gostou da videoaula? Não esquece de deixar aquele joinha também, tá certo? Eu vou organizar aqui o zoom da minha câmera e venho para mostrar para vocês bem detalhadamente como nós vamos fazer o nosso olhinho, finalizar o nosso olhinho, tá bom? Bom, gente, eu já deixei um olhinho pronto, tá? Pra gente ter como base. E agora nós vamos fazer esse desse lado. Então é importante a gente fazer nós fazermos um, e o outro a gente vai fazendo e ao mesmo tempo olhando para ver se a gente tá seguindo a mesma lógica. Então é importante que ele fique o máximo possível, né? Igualzinho ao demais, né? Ao outro que a gente fez. Então aqui eu tenho minha outra voltinha, então vou ensinar uma técnica para vocês. Nós fizemos 4 voltas aqui na nossa base branca, certo? Que nós emendamos depois uma na outra. Então, o que que acontece? Eu vou deixar esse fiozinho para fora, tá? Aqui para fora, e eu vou posicionar o meu olhinho mais para não é no meio que a gente vai colocar, nós vamos colocar mais para o lado. Então, aqui onde tá o buraquinho dele, eu sempre me faço assim, me guio dessa forma, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Então, aqui onde tá o início, aqui onde nós iniciamos o anel mágico, procurem botar a pontinha dele aqui, ó. E aí vocês vão ver que ele tá, né, basicamente no mesmo lugarzinho que o outro, ó. Estão conseguindo ver aí, ó? E qual é o trabalho que a gente vai ter agora? Se quiser, pessoal, que eu confesso que eu já tô acostumada a fazer a coruja, então até não utilizo tanto. Mas se quiser, se tem alfinetinho, quiser colocar aqui para marcar. Outra coisa, lá no início da videoaula do tapete de coruja, eu disse para vocês que poderia ser utilizado cola também, que eu prefiro utilizar a costura. Porém, quem quiser nessa etapa é onde vai usar a cola para fazer a colagem, tá? Só deixem o fio, obviamente, para poder fazer aqui o bordado, tá bom? Então, coloquei alguns alfinetinhos aqui só para me guiar, tá? Como vocês podem ver, o fio tá bem grande, vou deixar ele de lado assim só para que eu consiga fazer e visualizar a peça. Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, antes de fazer o bordado, nós vamos prender a nossa peça. Procurem pegar só os fiozinhos aqui de cima, ó. Ó. Vai fazendo, olhando, né? Isso é importante também, ó. Ó, aqui é uma costura simples com agulha de tapeçaria, tá, gente? Nenhuma novidade aqui, tá? Só ir costurando mesmo. Ó. Costurando com o fio preto, fazendo toda a volta na peça. E procurando ir costurando e olhando também para ver se a posição está igual, ó. Aí vamos girando. Ó. Estão vendo? A gente está fazendo. Ó. Então, nós vamos costurar
por toda a volta até a gente chegar aqui. Vai ser uma volta de 360, né? Até chegarmos aqui. Porque quando chegar aqui, nós vamos iniciar o nosso bordado como nós fizemos aqui, tá? Então, aqui é somente a costura por si só, tá, gente? Ó. Não tem problema, um detalhe que eu deixo pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Não tem problema, gente, se a parte de trás, ó, vai ficar marcada assim. Porque como a gente vai costurar ela no tapete e essa parte vai ficar pra baixo, não vai aparecer, tá? Então, de repente, se tiver costurando, eu sempre cuido pra costura na volta não aparecer, mas é uma mania minha, enfim. Porém, se aparecer, não tem problema, tá? Que ela vai ficar assim, ó, no tapete, então fiquem tranquilos que essa etapa não vai aparecer, tá, gente? Eu vou costurar aqui na volta e quando eu chegar aqui, eu venho pra mostrar pra vocês o bordado. Bom, gente, dei toda a volta aqui costurando. O que que acontece? O nosso bordado, ele vai acontecer na pontinha da segunda volta. Ó, para ficar exatamente como aqui, ele vai acontecer na pontinha da segunda volta. Que é bem rentezinho essa parte aqui, que depois a gente vai se afastando e vindo aqui. Então, como é que eu faço isso? De forma costurada mesmo, ó. Eu venho de um a um e vou passando, ó. Bem ali onde ocorre o vinco entre uma volta e outra, deixa eu tentar aproximar um pouquinho mais. Que eu acho que vai ajudar vocês melhor nessa etapa. Ó, bem aqui onde ocorre o vinco entre uma volta e outra, da segunda volta eu vou passando, ó. Ó. Um a um, ó, vou vindo aqui, exatamente no mesma localização que eu fiz a outra. Ó, e tentem ir posicionando ele certinho, ó. Por exemplo, esse aqui ficou tortinho, mas isso acontece, gente. Quando a gente vê que ficou tortinho, assim, que de repente a gente pegou no lugar errado, a gente volta, tá? Isso, fiquem tranquilos quanto a isso. Aqui, ó. A gente volta e faz de novo, não tem problema. Ó. Ó. Estão vendo? Ó, e vai posicionando e ajeitando. Nós vamos fazendo aqui até chegar mais ou menos nessa altura, ó. Como é que a gente vê isso? A gente dobra a peça, pode estar dobrando e vai ver aqui, ó. Quando chegar exatamente no mesmo ponto, é o momento de fazer os cílios, tá? Que eu vou explicar para vocês também. Então, nessa etapa, a gente só tá dando, né, ali a altura, a extensão, na verdade, do nosso olhinho, né? Do nosso bordado. E nós vamos fazendo aqui, ó. Aqui também, ó, depois a gente ajeita para poder ficar bem retinho, assim como esse ficou. Isso que é importante, tá? Então, a gente vai fazendo aqui na volta até chegar aqui. Quando chegar aqui, o interessante é fazer de um em um, tá, gente? Porque daí é melhor de ficar bem retinha. Se a gente pega mais de um pontinho para fazer, a gente corre o risco de ficar torto a nossa peça, o nosso bordado, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui até eu tentei fazer de 1,5, não deu muito certo, né? Quis fazer um pouquinho mais rápido. Mas vamos fazer aqui de um em um. Eu vou desmanchar aqui onde ficou tortinho para fazer de um em um, até chegar na altura aqui que a gente deseja. Ó, pessoal, fiz aqui, ó. Cheguei na mesma altura que eu tô aqui e aqui. Como é que eu sei disso? Eu virei o meu trabalho assim, ó. Ó, estão vendo, ó? Se vocês forem ver onde finaliza aqui, é onde finaliza aqui, ó, no mesmo ponto. Dica para vocês aí para não dar erro, tá? Então, fiz a costura lateral, bordei e agora eu venho fazer os cílios da seguinte forma.
Eu faço assim, ó, gente, eu venho lá no vinco do próximo, ó. Estão vendo aqui, ó? Vão retinho lá no vinco da próxima volta. Prendam, vão com fio e voltem aqui no finalzinho, estão vendo? Ó. Eu faço sempre três. Aí eu venho no outro. Ó, estão vendo? Venho no vinco do pontinho do lado. Venho do ladinho aqui também. E coloco o outro. Agora eu venho aqui no outro. Eu faço sempre três, como eu falei pra vocês. E venho aqui um pouquinho mais pra cima. Ó. Aqui está os meus cílios, estão vendo? Tento fazer ele bem próximo ao do outro lado, né? Ó. Aqui tá um e aqui tá o outro cílios, tá bom? Então, eu tento deixar ele bem próximo de como eu fiz o outro, pra poder tá deixando bem uniforme. Estão vendo aqui o meu olhinho, ó? Aqui tá os cílios, o bordado e o biquinho do nosso olhinho. Bom, gente, aqui tá ele finalizado, então. Fiz os acabamentos aqui atrás, ó. Eu arrematei minha linha, cortei, como vocês estão vendo. E aqui tá o resultado final do nosso olhinho. E agora, como eu disse para vocês, eu vou dar as dicas aí necessárias, enfim, para que vocês consigam tá costurando essa peça no tapete, tá? No tapete que a gente fez nas duas primeiras videoaulas, tá bom? Bom, pessoal, eu peguei aqui o nosso tapete que a gente fez, certo? Nas duas videoaulas. Eu dobrei ele ao meio, tá? Essa é a parte de cima do tapete, que é onde vai ficar o rostinho da nossa coruja. O que que eu sempre uso como base, que eu queria tá dando dica pra vocês. Tá vendo esse meinho aqui, ó, gente? Ó. Então, é ele que eu uso como base para poder acertar a posição do meu olhinho. Eu coloco ele aqui em cima. E o bico dele eu tento posicionar para que ele fique bem no meio aqui dessas voltas, dessas primeiras voltas que a gente fez antes de fazer as alcinhas de corrente, tá? Então eu tento deixar o início do bico bem aqui, onde nós fizemos o anelzinho aqui com os pontos altos e baixo ele. Estão vendo? Dessa forma, ele vai ficar bem no meio. Então, o que que a gente pode fazer? Como eu não vou utilizar cola e sim da costura, nós podemos estar utilizando marcadores de ponto para deixar ele posicionado bem onde a gente quer, que é o que eu tô fazendo. Ó. Em alguns pontos estratégicos. Então, em alguns pontos estratégicos, nós podemos estar utilizando os marcadores, que são eles aqui em cima e do ladinho também aqui, ó. Então, tentem deixar ela bem esticadinha assim, ó, para que ela não fique embabadada, não fique aqui, ó. Então, deixem ela bem espichadinha. E vem com o marcador aqui do lado. Peguem o marcador ou um alfinete ou uma joaninha, também faz bem o seu papel, ou até mesmo uma linha de outra cor que vocês prendam. Então, qualquer um deles, então dá pra gente adaptar conforme o que se tem em casa, viu, gente? Se não tem marcador, não precisa entrar em pânico, que pode ser feito também. Aí, gente, eu vou marcar aqui o bico também, ó. Então, eu vou marcar aqui um ladinho. Opa. E do outro lado também. Tento marcar do mesmo ladinho, aqui.
E conforme eu vou costurando, eu posso ir tirando os meus marcadores. Quem for colar, gente, vai estar posicionando e passando cola. Pessoal, bastante cola mesmo. Ou pode utilizar a cola para posicionar, né? Quem tem cola, eu tô infelizmente sem a cola. Eu até gosto da cola para posicionar a peça, mas não é qualquer cola, né? A preferência é cola universal ou cola de silicone líquida. Uma cola que eu uso também, gente, acreditem se quiser, é a cola de pistola quente. Sabe? A cola de pistola quente, eu faço alguns pontos estratégicos e e só para posicionar a peça e venho. Agora, pessoal, não tem mistério. É só pegar a linha, né, e ir costurando. Qual é o detalhe que a gente tem que ter? Que geralmente eu faço dessa forma. Na volta onde é rosa, eu vou utilizar o fio rosa. Só que se a gente utilizar esse fio rosa aqui pro bico, vai ficar estranho, tá, gente? Então, quando chegar no bico, troquem para utilizar o fiozinho da mesma cor que vocês fizeram o bico. Se fizeram de rosa também, beleza, vai fazer toda a volta de rosa ou da mesma cor. Se fez o bico de preto, cuidem para estar utilizando o preto. Outro detalhe que é importante ter aqui, quando for realizar a costura, tentar não mexer muito para não. Quando for realizar a costura, vocês vão pegar somente os fiozinhos da frente. Porque o que acontece? Aqui é diferente de como a gente fez aqui o nosso bordado, né? Porque o nosso bordado, ele não vai aparecer. Só que se a gente costurar indo pro outro lado, vai ficar feio o acabamento do tapete de vocês, tá? Então, vocês peguem só as alças da frente do trabalho, estão vendo, ó? Só as alças da frente para poder fazer essa costura. Senão, gente, realmente não vai ficar legal. Eu tô falando para vocês de erros que parecem pequenos, mas que eu já fiz e que não ficou boa a peça, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou costurar, porque a costura não tem mistério, gente. O mistério maior aqui é a gente posicionar a peça de forma correta, como eu expliquei, tá? A costura é esse cuidado de sempre pegar os fiozinhos de cima do tapete e não os que estão atrás, para o acabamento ficar bem feito, certo? E cuidar para quando for fazer o bico, fazer a costura da mesma cor do bico. Certo, gente? Então eu vou fazer a minha costura aqui, façam a de vocês aí, e quando eu finalizar a costura, eu vou vir para mostrar a peça pronta para vocês. Eu quero que vocês vejam o resultado final do nosso tapete de coruja, tá bom? Bom, pessoal, eu finalizei aqui essa etapa da costura, costurei toda a minha peça, o biquinho em amarelo, o restante em rosa, tá? E agora, pessoal, antes de eu mostrar o resultado final da peça, eu queria explicar para vocês para fazer uma florzinha. Quem quiser tá fazendo junto comigo, fica super delicada a peça. Dá para botar de um ladinho da coruja ou fazer de repente duas, colocar uma de cada lado ou aqui no meinho também. Fica bem delicado, posso garantir para vocês e é super fácil de fazer, tá? Então, eu vou só organizar a câmera aqui e nós vamos fazer ela. Eu vou fazer ela com a linha mesclada, essa que eu utilizei depois do fio branco e lá para finalizar o peito da minha coruja, tá? Então, é essa mescladinha aqui que eu vou usar para fazer a minha florzinha que vai dar o toque final da minha peça. Bom, pessoal, a florzinha é bem simples de fazer, tá? Eu peguei o meu fio mesclado, sigo com a agulha 13,5, que é a que eu vou utilizar para fazer toda a peça, tá? Então, eu faço aqui um anel mágico. Fazendo o anel mágico, eu vou prender o meu fio. Prendo o meu fio, com pontinho baixo ali, e faço uma corrente. Laço o fio na agulha e aqui dentro do meu anel mágico eu vou trabalhar por 4 pontos altos. Então, eu faço um, faço dois. Um pouquinho que ele ficou repuxadinho aqui. Só vou arrumar ele.
Então, fiz um ponto para segurar ali, que equivale a um ponto baixo, uma corrente. Vou fazer um, dois, três, quatro. Fiz 4 pontos altos, faço uma corrente, vou lá embaixo e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu faço a primeira pétala da minha flor. Ela vai ter 4 pétalas que vão ser feitas exatamente igual. Fiz o ponto baixo, faço uma corrente, laço o fio, venho aqui dentro e faço 4 pontos altos. Uma corrente, mesma coisa, vou lá embaixo. Opa. E faço um ponto baixo. Uma corrente, vamos para a terceira pétala que vai ser feita exatamente igual. Três, 4 pontos altos. Uma corrente, vou lá embaixo. Não precisa puxar aqui, só que se quiser puxar um pouquinho até pode, mas não fecha todo o anel mágico, tá, gente? Agora nós vamos para última pétala. Aí quando finalizar a última pétala, aí sim a gente puxa o nosso fiozinho do anel mágico. Ó, pessoal, fiz aqui, ó, tá minhas 4 pétalas. Vou lá embaixo, fechar com ponto baixo. Agora eu vou puxar. Agora sim, podem estar puxando o de vocês. Aqui, ó, pessoal, antes de fechar totalmente, venham aqui onde nós iniciamos a florzinha, introduz a agulha e faz um ponto baixíssimo, tá? Já pode estar cortando esse fio, ó. E aqui a gente vai puxar até ele ficar bem fechadinho. Estão vendo, ó? Cuidar para não arrebentar, mas assim, ó. Aqui tá a nossa florzinha. Simples de fazer, né, gente? Só para dar um detalhe mesmo na peça. Outro detalhe que eu vou fazer, aqui no meinho eu vou colocar uma pérolazinha, tá? Vou pegar uma pérolazinha que eu tenho e vou colocar aqui no meinho para dar um acabamento na peça. Bom, pessoal, eu arrematei um dos fios e o outro do anel mágico. Deixa eu botar pra cá. Opa. O outro do anel mágico eu deixei, tá? Que é o que eu vou utilizar para prender o meu, para duas coisas, para prender o lacinho na coruja e outra para prender a nossa pérolazinha. Eu dividi, como o nosso fio barbante é número 6, eu dividi ele de 3 em 3 fios. Um dos três, uma das duplinhas de 3, eu vou passar lá para frente do trabalho. Certo? E o outro eu vou deixar aqui. Esse que eu passei para frente, eu vou colocar a minha pérolazinha. Então, vejam o miolinho ali da pérola. Para colocar ali no meio. Coloquei a minha pérolazinha. Sigo com a agulha aqui, ó, e jogo aqui pro outro lado, para ele tentar ficar bem no meinho, ó. Tá vendo, ó? Ficou bem no meinho a nossa pérola. Agora, vindo aqui para trás, a gente pode soltar da agulha e a gente vai dar um nozinho aqui para ele ficar bem preso, ó. Com esses 2 fiozinhos, a gente dá um nozinho. E esse mesmo fio que a gente deu nozinho, a gente vai
prender ele no nosso trabalho. Posiciona ele bem no meinho. Quem tem cola pode estar dando um reforço aí com a colinha. Tentar colocar ele bem no meinho aqui, estão vendo? Bota um fiozinho. E puxem o outro fiozinho. Nem precisa da agulha, na verdade, né, gente? Eu coloquei a agulha, mas com o próprio dedo ali a gente já consegue posicionando. Estão vendo, ó? Tá posicionadinha, não tá? Vamos vir aqui atrás e dar um mega nozinho aqui atrás. Antes da gente arrematar esse fio. Ó. Deixa eu virar só para que vocês vejam, tá? Aqui, ó. Olha que linda que ficou. Quem quiser vir com a agulha e costurar ela mais na pontinha, pode estar fazendo isso também, tá? Não tem problema. Gente, peça concluída, certo? Concluída com sucesso. E eu vou organizar a câmera aqui e a peça para mostrar para vocês, abrir a câmera para que vocês consigam ver o resultado final da nossa peça, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Bom, gente, aqui está o resultado final da nossa corujinha. Deixa eu dar uma focada ali no olho para vocês verem, olha ali, ó. Nosso lacinho, o bico, o corpo, certo? Resultado final, tamanho da nossa peça, então, que ela ficou, conforme eu passei lá na nossa primeira videoaula. Ela ficou com 70 de comprimento por 56 centímetros de largura. Caso queiram fazer ela maior, eu explico lá na primeira videoaula como é possível, tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula, gente. Eu adorei estar trazendo essa corujinha para vocês. Eu trouxe para vocês o tapete da corujinha dorminhoca, já havia trazido. Agora o tapete da corujinha feliz. Porém, tentei trazer com uma qualidade de imagem melhor, enfim, melhorando alguns aspectos, né? Que vocês já vinham me trazendo nos comentários do vídeo, tá? Dando uma qualidade maior à imagem. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar aquele joinha e fiquem muito, muito ligadinhos nas nossas próximas videoaulas. Quero estar sempre trazendo aí novidades para vocês. Querem deixar sugestões no comentário desse vídeo? Podem estar trazendo também, tá certo? Beijinhos, beijinhos, abraços carinhosos a todos vocês e até a nossa próxima videoaula.